Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal MS Fla, trazendo para vocês aí algumas informações do dia do Mengão para vocês, tá? Vamos falar aqui sobre os pendurados para o jogo de amanhã contra o Fluminense, preocupação para o técnico Felipe Luiz. Vamos falar também sobre os convocados e sobre a volta de Pedro. Pedro já tem programada a sua volta, é isso mesmo, Pedro já tem sua volta programada. Vamos falar da CBF aí, que está planejando aí um plano para os árbitros, para profissionalizar os árbitros. Vamos falar também sobre Lautaro Riveiro, Dibu Riveiro, jogador argentino no Flamengo aí. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Felipe Luiz indo para a Europa. Mas antes de tudo, antes de começar o vídeo, peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aí, acione o sininho das notificações na opção todas. Vamos, que é tudo nosso. Então vamos lá, gente. Vamos começar o vídeo aí falando sobre o Lautaro Riveiro, porque, como vocês sabem, o Flamengo está aí com prioridades, né, para a próxima janela de transferências. Um zagueiro, um centroavante, um goleiro são as prioridades do técnico Felipe Luiz junto com o presidente BAP, José Boto. Então, em meio a tudo isso, o Flamengo já começa a se movimentar aí no mercado para tentar a contratação de um zagueiro, o zagueiro pela esquerda, né, para suprir ali a ausência do Danilo, caso ele aposente, né? O Flamengo hoje tem poucas opções. E o Flamengo está de olho no Vitão, como todos sabem. Só que a situação do Vitão é a seguinte: o Internacional ele deve sim negociar o Vitão, mas o Vitão ele pode ir jogar na Europa. Então, com isso, o Flamengo já mira um plano B, caso não dê certo a contratação do Vitão, tá? O nome da vez, gente, trata-se do Lautaro Riveiro, jogador do River Plate. Ele hoje está aí avaliado em cerca de 4 milhões de euros. O defensor é avaliado aí nesse valor, tá? E pode reforçar o Flamengo aí na próxima janela de transferências do começo do ano, tá? Segundo informação aí do Bola VIP, José Boto está de olho aí no Lautaro Riveiro. A probabilidade dele vir para o Flamengo é muito alta. O Flamengo já vem mirando aí esse zagueiro há alguns meses, né? Mas só agora há pouco tempo que foi divulgado o nome do Lautaro Riveiro, que pode ser aí um possível substituto caso o Vitão não venha, né? O Flamengo tem a prioridade no zagueiro Vitão, mas o Lautaro Riveiro é o plano B. Lembrando que o Lautaro Riveiro ele renovou o contrato com o River Plate recentemente, mas esse valor é avaliado em 4 milhões de euros, é acessível para o Flamengo. Vai ser ali, o Flamengo vai pagar por ele cerca de 25, 24 milhões de euros na cotação atual, tá? Além do Lautaro Riveiro, o Flamengo vem buscando aí o Tati Castellanos, que é outro nome aí que pode reforçar o Flamengo, e o John Arias, né? O John Arias é o seguinte, o Júlio Miguel Neto trouxe ontem no podcast lá do Diz Fla, que o time do Wolverhampton ele tem uma cláusula no contrato onde o Fluminense, quando foi vender o John Arias para o time do Wolverhampton, no contrato estava escrito lá que a prioridade de venda seria para o Fluminense. Mas a gente sabe como o futebol é, né? O John Arias ele pode receber uma proposta astronômica do Flamengo e vir jogar no Flamengo. Por quê? O Fluminense tem condições de pagar um salário bem maior que o Arias recebe na Europa? Acredito que não. Será que o Fluminense vai ter como cobrir uma possível oferta do Flamengo em cima do Arias? Provavelmente não. Por quê? Porque o time do Fluminense, no momento, não tem grana para bancar tudo isso. Pode ali até igualar nos moldes, né? Mas o salário do jogador, acredito que o Fluminense não chegaria. Lembrando que o Wolverhampton não vai emprestá-lo. A ideia do Flamengo é investir em uma compra, caso o jogador queira voltar à América do Sul agora, no momento, tá? Outro jogador que pode vir no mercado da bola aí, segundo deixa eu ver aqui, o Bola VIP, né? É o Roger Guedes. Ele pode estar aí no radar do Flamengo, o Roger Guedes. O Flamengo aí tem uma grande possibilidade de negociar o Plata, tá? Agora, nessa janela de transferências, e o Roger Guedes foi sondado novamente aí
segundo revelou aí o Fabrício Lopes, o Flamengo tem interesse no Roger Guedes caso venda o Gonzalo Plata, tá? Ainda, segundo o Fabrício Lopes, o zagueiro do River também, o Lautaro, ele vem ganhando força aí, como eu falei para vocês. Então, essas são as prioridades, tá? Lembrando que o Lautaro Riveiros, ele tem 22 anos de idade e cujo contrato com o River Plate foi renovado até 2028, tá? O Mengão aí, ele quer rejuvenescer o elenco, tá? E o Lautaro Ribeiro ele está avaliado aí em 24 milhões de euros, 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais na cotação atual, como eu falei para vocês. Agora, sobre o Felipe Luiz, a questão do Felipe Luiz é a seguinte, gente. Olha para vocês verem como o trabalho do Felipe Luiz ele está sendo promissor, tá? Muito promissor. O Atlético de Madrid, ele já vem sondando o Felipe Luiz há alguns meses, né? E saiu a notícia em que o Atlético de Madrid sonha em contratar o Felipe Luiz para repor o Simeone, tá? Cujo contrato do Simeone vai se encerrar e o Atlético vê aí, junto com o encerramento do contrato, o fim do ciclo Simeone. De acordo com o ex-jogador Miranda, que também fez história aí no Atlético de Madrid, o Miranda foi entrevistado e o Miranda revelou aí toda a questão que envolve Felipe Luiz e o Atlético de Madrid, tá? Segundo o Miranda, o proprietário que acompanha de perto aí o trabalho de Felipe Luiz, né, que é o cara que comprou a metade das ações ali comanda o Atlético de Madrid, na verdade, né, ele está sondando o trabalho do Felipe Luiz e sonha em dar um time para treinar, para o treinador comandar. Além disso, seria o Miranda o auxiliar nesse trabalho do Felipe Luiz. O Miranda falou a seguinte frase: sim, estão de olho no trabalho do Felipe Luiz no Flamengo. O Atlético de Madrid, até o proprietário disse que o sonho dele é dar um time para Felipe Luiz e me colocar como auxiliar. Quando o Felipe estava começando, ele já queria dar uma categoria de base para ele. É um sonho do Felipe Luiz, revelou aí o Miranda em entrevista, né? Porém, apesar disso tudo, né, o Flamengo, o Atlético de Madrid já ter expressado aí essa sondagem do Felipe Luiz, o Felipe Luiz ter expressado o desejo de ir para o futebol europeu, ele está focado no Flamengo, no trabalho no Flamengo, e pode ser que ele renove, tá? Na atual temporada, o Felipe Luiz tem números aí assombrosos, tá? São 66 jogos sob o comando do Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores. Com ele, o time somou 43 vitórias, além de 14 empates e apenas 8 derrotas. Foram 120 gols marcados e somente 38 sofridos. Ou seja, um time que, além de fazer muito gol, é sólido na defesa. Então, tá mais ou menos explicado para vocês. O Atlético de Madrid quer o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem um sonho de jogar na Europa, porém, ele está focado no time do Flamengo no momento. Quero que você deixe seu comentário aí. O que vocês acham de Felipe Luiz indo para o Atlético de Madrid? Gente, vamos falar agora sobre data FIFA. Isso porque hoje tem os jogos das seleções sul-americanas, né, cujo Flamengo tem 7 convocados, 2 na seleção brasileira, 1 na seleção colombiana, 1 na seleção equatoriana e 3 na seleção uruguaia. Como todas as seleções entram em campo hoje, o Flamengo tem a chance de contar com Arrascaeta, Varela, Matias Vinha, Carrascal e Gonzalo Plata no jogo de amanhã contra o Fluminense. O Flamengo fretou um voo especial para trazer esses 5 jogadores. Já os jogadores que jogam na seleção brasileira, o Danilo e o Alexandre, inclusive o Alexandre, ele vai ser titular nesse jogo de logo mais contra a Tunísia, e o Danilo vai ficar no banco, mas o Alexandre vai começar como titular. Esses dois aí, o Flamengo já não tem tanta expectativa de contar com eles para o jogo contra o Fluminense. Isso porque eles vão chegar no Brasil, gente, só amanhã, lá pela tarde. Então não daria tempo aí de eles se prepararem ou ir para o jogo. Mas a gente sabe que pode acontecer, né? Vamos ver se vai acontecer, né? E já falando sobre o Pedro, nesse jogo de amanhã o Pedro não vai estar ainda, mas o Flamengo aí já adotou um planejamento aí e o retorno dele será contra o Red Bull Bragantino no sábado. A ideia
é que o Camisa 9 adquira ritmo de jogo, visando aí o duelo na final da Libertadores contra o Palmeiras. Ou seja, o Pedro, ele entra em campo no sábado contra o Red Bull Bragantino, na terça-feira contra o Atlético Mineiro. Daí ele já parte junto com a delegação para a final da Libertadores lá em Lima, no Peru, tá? Para esse jogo de amanhã contra o Fluminense, o Flamengo tem vários jogadores pendurados e vários jogadores aí que podem desfalcar contra o Red Bull Bragantino, tá? São eles: Danilo, que está com a seleção do Brasil, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. Todos estão com 2 cartões amarelos. Se tomarem mais um terceiro cartão amarelo, ficarão de fora do jogo contra o Red Bull Bragantino. É um momento de tensão no Flamengo, porque o time assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e se perder a liderança nesse momento, é difícil de retomar, tá? O Flamengo tem que ganhar esse jogo contra o Fluminense amanhã e jogar contra o Red Bull Bragantino e ganhar, para depois ir contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, jogar ali com uma gordurinha, né? Vamos supor aí, ainda como líder. A gente sabe que o Flamengo tem jogos difíceis e o Red Bull Bragantino vem embalado, né? O Fluminense vai tentar atrapalhar os planos do Flamengo e o Atlético Mineiro a gente não sabe se vai vir de uma ressaca de título ou de uma ressaca de derrota. Aí vai vir enferruado, porque se o Atlético perder essa Sul-Americana pro Lanús, ele vai ter que jogar suas fichas todas no restante do Campeonato Brasileiro, tá? Dito isso, família, vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.